E aí, galera do Me Salva, a gente vai continuar o nosso curso de algoritmos e lógica de programação. Então, até agora a gente já aprendeu a definir e analisar um problema e fazer um algoritmo com comandos sequenciais a partir dessa análise. Agora a gente vai começar a ver os algoritmos com seleção condicional. Como a gente viu os conceitos de lógica que são importantes para a criação desses algoritmos, a gente vai ver alguns outros conceitos e notações padrão para as linguagens de programação. Então, a gente vai começar com os operadores aritméticos. A gente tem soma, então x mais y, subtração, x menos y, multiplicação, que é o asterisco, divisão, que é a barra, e o resto. O que é esse resto? Aqui é o resto de uma divisão de um número inteiro. O que é um número inteiro? É um número que não é fracionário. Então, por exemplo, se a gente vai fazer o resto da divisão de 350 por 100, quando a gente vai fazer a divisão, a gente faz 350 dividido por 100. A gente vai ter aqui 3 menos 300 e a gente vai ter aqui esse resto. É justamente essa a resposta, o resultado para essa operação. Os operadores lógicos a gente já viu. A gente chama de operadores lógicos ou booleanos, que se refere à lógica booleana, que é o que a gente já viu, que são coisas que a gente vai trabalhar com verdadeiro ou falso, sim ou não, 1 ou 0. Então, são coisas que é ou sim ou não, ou verdade ou falso, etc. Então, aqui, esses dois e's é a conjunção que a gente viu, que é o e. As duas barrinhas é o ou, que a gente já viu, a disjunção. E a exclamação vai ser a negação. Isso é padrão para as linguagens de programação. Os operadores relacionais, então, vão comparar um operando com o outro. Por exemplo, x é igual a y. Esse aqui, então, é o de igual. Por que são dois ao invés de um só? Vocês lembram que nos algoritmos de sequência que a gente fazia a atribuição, por exemplo, a variável c recebe a mais b. Essa atribuição aqui a gente usa na programação com o valor de igual, sozinho. Então, para diferenciar essa comparação de saber se um é igual ao outro e se saber se está atribuindo a uma variável alguma outra coisa, a gente usa para comparação os dois iguaizinhos. Essa aqui é a diferença, então exclamação igual é a diferença, saber se x é diferente de y. O menor ou igual. A gente tem o maior ou igual, que é que nem a gente vê em matemática, e o apenas menor ou estritamente maior. Então, a seleção condicional tem três principais tipos, que é a condicional simples, seleção dupla e seleção múltipla. A gente vai começar com o condicional simples. Então, a estrutura de um condicional simples é se, expressão lógica, então comando. Esse se, em linguagem de programação, é sempre o if. E essa expressão lógica aqui é o que a gente estava vendo antes. Então, por exemplo, x igual a 10. Ou pode ser uma composta que tenha operadores lógicos também. Por exemplo, a gente quer x igual a 10 ou x menor que 5, por exemplo. Então, esse comando aqui só vai acontecer quando a nossa expressão lógica for verdadeira. Então, vamos fazer um exemplo aqui, simples, para ilustrar. Então, a gente tem um problema. Ler um valor inteiro e, no caso de ser menor do que 5, emitir uma mensagem. Então, qual é o objetivo? Exibir
uma mensagem se o valor lido é menor que 5. Então, como entrada, a gente vai ter um valor. E como saída, a gente vai ter a mensagem. Então, aqui o nosso algoritmo. Eu botei o nome menor que 5. Então, ele escreve uma mensagem na tela se o valor lido é maior que 5. Como entrada, o valor inteiro. Como saída, uma mensagem. Então, a gente já sabe que a gente tem que dar nomes e significativos para variáveis. Então, a gente vai ler o valor. E se esse valor, aqui então a nossa expressão lógica, se esse valor é menor do que 5, a gente vai escrever uma mensagem. Outra coisa importante nas normas de criação de algoritmo é esse espaço aqui que a gente chama de indentação. Então, sempre que um comando está dentro de um condicional ou de uma expressão, a gente usa essa indentação para saber que a gente só vai escrever essa mensagem se isso aqui for verdadeiro. Então, a gente tem se valor menor que 5, escreve a mensagem, senão ele vai pular direto para o fim. Então, nessa aula a gente começou a ver a seleção condicional, a gente viu o condicional simples e nas próximas aulas a gente vai ver, então, seleção dupla e múltipla. Então, valeu, pessoal. Até a próxima.